Bildo Tabuleiro, o vereador Antônio Marques, os vereadores Pedro Batista, Ramon Moreira, e, para nossa grata satisfação, nós acolhemos e cumprimentamos o vereador Lucas de Brito Pereira, representando a Câmara Municipal de João Pessoa. Cumprimento o vice-prefeito Hugo Aragão e cada um dos homenageados desta noite, o pastor Luiz Gonzaga Chaves, o doutor Eitel Santiago e o público que nos prestigia. Eu trago aqui a fala comovida de um bananeirense que deve reconhecer todos os esforços, todas as capacidades e inteligências que, ao longo de uma vida inteira, se dedicaram para Bananeiras e para Paraíba. E a medalha é de Humberto Coutinho, como registrava o presidente Kilson Dantas, é a maior honraria concedida pelo Poder Executivo Municipal, mas que também precisa passar pelo crivo da Câmara do município de Bananeiras e, criteriosamente, ela é entregue àqueles que contribuíram com o município e também com o Estado através de suas funções, atividades, através da sua vida profissional, política, cultural. Enfim, Edilberto Coutinho era um escritor bananeirense que se notabilizou e se estabeleceu no Sudeste brasileiro, particularmente no Rio de Janeiro, e conseguiu, através da sua pena e escrita, extravasar e ultrapassar os limites de Bananeiras e do Estado da Paraíba. A medalha foi criada já são 15 anos e não necessariamente nesses 15 anos se foi concedida anualmente. Ela obriga que o gestor tenha a limitação de apenas 3 homenageados por ano, mas nem todos os anos ela foi expedida e foi impressa, porque justamente existe um critério muito rigoroso para que os homenageados realmente, sendo homenageados, eles tenham, além do compromisso futuro, natural, pelo afeto que se cria, mas que tenham contribuído decisivamente com Bananeiras e com o nosso Estado paraibano. E trago aqui a justificativa, trago aqui a minha fala mais do que breve, para poder dizer a Bananeiras e a todos que estão o porquê, qual o objetivo, o intuito, qual é a razão de homenagear esses 3 homens que aqui hoje se encontram. Eu peço licença a todos para fazer o registro e dar os parabéns e pedir que todos possam também celebrar. Hoje é o aniversário do Dr. Eitel Santiago. E a nossa honra, ele comemora entre nós, celebra a sua passagem de aniversário aqui em Bananeiras, e por isso que inicio a minha fala dizendo que estava comovido pelo gesto. Também estava comovido pelo gesto, também pela atenção e o carinho que direcionou para esse nosso convite e honraria. Então, falando primeiro para o aniversariante, eu digo que o Dr. Eitel é um dos grandes vultos que a Paraíba tem, um homem loquaz de capacidade extremada, inteligente e, em boa medida, ocupou variados cargos na vida pública paraibana, sendo secretário ainda menino, na década de 80, secretário do Estado entre 83 e 84, também já mais experiente secretário de Segurança Pública, uma pasta das mais complexas, subprocurador-geral da República, é o atual secretário-geral do Ministério Público Federal, um homem digno de nota, de nosso elogio e aplauso, e que merece ser reconhecido como um dos paraibanos mais perspicazes, atilados e de tirocínio reconhecido em todo o país. É filho de um caicoense, eu falo isso com o meu coração vibrando também, porque tenho relações com o povo potiguar. Meu pai é de Santa Cruz, mas tem uma irmã, doutor Eitel, que ainda hoje mora em Caicó, e aquele povo de boa cepa legou à Paraíba a vinda de Dr. Joacir Brito, que teve relações históricas também com Bananeiras, sendo votado seguidas vezes em nosso município, e como deputado federal
também deu o seu contributo e não poderia passar ao longo deste mandato sem poder registrar a minha admiração pessoal e o reconhecimento de Bananeiras para o aniversariante de hoje, Dr. Eitel Santiago. Meu muito obrigado pela sua presença e os meus parabéns pela sua trajetória. O pastor Luiz Gonzaga, uma figura respeitadíssima no seio de nossa comunidade, tem décadas de atividade pastoral direcionada a Bananeiras. Quando digo que é direcionada a Bananeiras, eu falo verdadeiramente, não apenas para os membros de sua congregação, não apenas para os que convivem diretamente, mas a sua postura retilínea de homem justo, um pai de afeto extremado, que tem em suas relações sempre positividade para passar e que coloca a sua vida e o seu ministério à disposição do povo de nossa cidade, merece sim ser reconhecida. Eu dizia que, dentre as homenagens que nós estamos fazendo, essa é uma das que me sinto mais próximo, porque o pastor Luiz Gonzaga tem uma contribuição cotidiana, diária, é a sua vida vivida em função de Bananeiras, em função da sua atividade pastoral. Ao homenageá-lo, não deixa de ser, não poderia ser diferente. Esse também é um reconhecimento para toda a comunidade que representa a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus que tem cerca de 110 anos no Brasil e em Bananeiras tem décadas de atuação, mas que ganhou ainda mais substância, ainda mais vigor e ainda mais força através da sua atividade pastoral. Aqui eu externo e expresso de maneira muito simples, mas coloco o sentimento de cada um dos bananeirenses e externo aqui a minha congratulação e também, claro, o nosso agradecimento pelo exemplo que o senhor estabelece no seu dia a dia e não tenha dúvida nenhuma, essa homenagem é muito maior feita quando ela tem o sentimento de cada um dos que perpassam não apenas esse recinto, mas eu tenho certeza e convicção de cada um dos bananeirenses, não importa qual seja a sua filiação religiosa, mas todos lhe têm o maior apreço, carinho, consideração verdadeira. Por isso, eu trago aqui a minha alegria na fala, em cada palavra, em cada gesto, para dizer que o senhor é homenageado nesta noite, mas Bananeiras é homenageada todos os dias com a sua atuação. Muitíssimo obrigado. Ao falar no senador Efraim de Araújo Moraes, um homem que galgou quase todos os cargos que a República oferece, sendo deputado estadual, deputado federal, senador da República, secretário de Estado, eu falo de alguém que já recebeu inúmeros aplausos, inúmeras homenagens em vários municípios espalhados pela Paraíba toda. Isso em função do seu trabalho, em função do seu compromisso ético, em função de sua retilínea conduta, em função de sua capacidade de articulação. Sair de Santa Luzia, um município que tem cerca de 9.000 eleitores hoje, e chegar ao Congresso Nacional como senador da República, senador de todos os paraibanos, e faço o registro de uma das campanhas mais emblemáticas de sua vida, a campanha de 2002, quando, ao chegar ao Senado, carregou também uma bananeirense. A ex-prefeita Marta Ramalho, a ex-prefeita Marta Ramalho, era suplente do senador Efraim Moraes. E Bananeiras não apenas deu essa colaboração, mas pôde vivenciar o retorno de trabalho, de compromisso do senador Efraim Moraes, que não mediu esforços e sempre, de maneira afetiva, afável, abriu não apenas o seu gabinete, mas a sua atuação no Congresso Nacional para que Bananeiras pudesse traçar o caminho que hoje traça. Se nós temos hoje uma pavimentação
para um dos momentos mais marcantes de nossa cidade, que foi a construção do túnel férreo. É um dos pontos turísticos mais celebrados de Bananeiras. Muita gente talvez não lembre, mas teve a atuação do senador Efraim Moraes dispondo emendas, atenção, vigor e articulação em Brasília. Se nós temos hoje várias casas populares que foram erguidas para os que mais precisam em Bananeiras, nós temos a atuação do senador Efraim Moraes. E eu não poderia, depois de 7 anos governando o município e me sendo facultada a chance e a oportunidade de registrar aqueles que contribuíram através da medalha de Humberto Coutinho, não poderia, de forma nenhuma, passar ao largo e não fazer aqui a minha homenagem ao filho Inácio Bento, ao pai de Efraim Filho e ao grande condutor do Sabugi, mas que exportou do Sabugi para a Paraíba inteira a sua forma de fazer política e uma forma de correção, de ética, de compromisso, de vigor e de posição. Hoje, eu repito que o pão da vida é luta. E se nós hoje continuamos lutando, nós estamos lutando ainda porque temos no senador Efraim Moraes um amigo dileto e em seu filho um parceiro indiscutível dos grandes avanços que Bananeiras tem promovido nos últimos anos. Ao homenageá-lo, eu faço, claro, registro ao trabalho que Efraim Filho também tem despedido para Bananeiras e na nossa região inteira. E a atuação desses dois homens públicos pode-se fazer o registro que em Bananeiras mais de 10 milhões de reais de emendas foram direcionadas ou pelo senador Efraim Moraes ou pelo seu filho, o deputado federal Efraim Moraes Filho. Então, eu faço aqui, nesta noite, o registro de atenção, de carinho, de afeto, que lhe tenho pessoalmente, mas que Bananeiras tem também e reconhece o trabalho de sua vida pública, a dedicação de um mandato não apenas, mas de uma vida inteira servindo a Paraíba. Eu encerro aqui as minhas palavras pedindo a vocês todos que celebrem conosco. Esse não deixa de ser um instante de celebração para a nossa cidade. O Festival Literário que começa hoje na sua essência com as mesas mais complexas. Essa não deixa de ser uma mesa que homenageia Bananeiras no seu Festival Literário. Desde segunda-feira temos atividades, exposições, mas eu diria que o nosso festival dá o seu pontapé mais forte e eu aproveito o ensejo para fazer um convite, para que vocês possam usufruir da nossa boa terra, no bom sentido claro, para que vocês possam prestigiar ao longo desse final de semana a presença de grandes historiadores, como Laurentino Gomes, como Jorge Caldeira, de jornalistas de renome nacional, como Miriam Leitão, de um dos maiores cientistas políticos brasileiros, que é Sérgio Abranches, e todos eles estão nesse final de semana, mas eu digo que o momento, para mim, mais marcante é esta noite, quando homenageamos esses 3 paraibanos que tanto contribuíram com nossa terra. Muito obrigado e um afetuoso abraço a todos que estão aqui, que nós possamos levar desta noite o sentimento de gratidão pelo trabalho, pela afeição e pela atenção que esses homens nos direcionaram. Que Deus nos ilumine. Feita a justificativa pelo excelentíssimo senhor prefeito Douglas Lucena da concessão da medalha de Humberto Coutinho, quero convidar neste momento o vereador, ou melhor, o vice-prefeito Guga Aragão, para fazer a entrega da medalha escritura de Humberto Coutinho ao senhor Eitel Santiago.
Quero convidar os senhores vereadores, juntamente comigo, para entregar a medalha Edilberto Coutinho ao senhor pastor Luiz Gonzaga. Convidar o excelentíssimo senhor prefeito Douglas Lucena para fazer a entrega da medalha escritura Edilberto Coutinho ao nosso senador Efraim. Nesse momento, faculto a palavra aos homenageados, convidando o doutor Itel para fazer uso da fala. Senhoras e senhores, boa noite. Eu quero saudar a mesa na pessoa do presidente da Câmara de Vereadores de Bananeiras, Kilson Dantas, vereador Kilson Dantas. Perguntava há pouco a ele, Efraim, de onde a origem do nome da família Dantas dele. Ele disse que é de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte. Eu sou casado com Maria de Fátima Clemente de Brito Pereira, que está ali, que é filha de Ana Dantas de Araújo, minha sogra é de Carnaúba dos Dantas, que eu sou capaz de ser parente de minha esposa. Com toda certeza. Quero saudar também o prefeito Douglas e o vice-prefeito Guga, que me entregou com muita honra para mim essa medalha. Todos os vereadores que aqui estão, nos prestigiando nesse momento de grande satisfação para nós que somos homenageados. O pastor Luiz Gonzaga, que tem prestado um serviço da maior importância à comunidade bananeirense, difundindo a fé cristã, fundando templos.
e o homem vive pela fé, e é necessário ter muita fé para sobreviver num país de tantos conflitos e de tantas injustiças, e essa homenagem ao pastor merece, que é um reconhecimento do povo de Bananeiras a tudo que ele tem feito. Meus parabéns, pastor. Saudar também o meu querido amigo, companheiro de geração, ele um pouco mais velho que eu hoje estou com 64, completando 64 anos no dia de hoje, e meu amigo Efraim tem 67, o senador Efraim Moraes, glória da minha geração, foi deputado federal, atuante, deputado estadual, secretário de Estado, senador da República, presidiu a Câmara dos Deputados, o que significa que foi o terceiro na sucessão, o terceiro que poderia ocupar a presidência da República, porque o presidente da Câmara, em caso de morte do presidente e do vice-presidente, é quem é chamado a assumir a presidência da República, mais alta magistratura nacional. Então, eu digo que Efraim é glória da minha geração por tudo que ele já foi e representa no Estado, e desfruto da amizade dele, da esposa dele, de Ângela, eu e minha mulher Fátima, da amizade dos filhos dele, do deputado atuante Efraim Filho, de Geórgia, da nossa bela Carol, a menina da casa dele, a minha está ali, minha menina Marília, que eu vou homenagear também aqui, falando, porque ela nasceu no dia do meu aniversário. Eu peço uma salva de palmas para essa bonita criança. E nessa conversa coloquial, eu quero dizer da minha alegria dessa homenagem que recebo do município de Bananeiras, a medalha José Alberto Coutinho, grande escritor bananeirense, ensaísta, contista, que foi uma das figuras da cultura brasileira e que projetou o nome desse município. Receber essa homenagem me envaidece e me enche de alegria. Dos três homenageados dessa noite, talvez eu seja o que tem o menor merecimento. E por isso mesmo, para mim, a medalha é muito importante. É muito importante. É um reconhecimento a uma vida pública de dedicação ao Ministério Público, também ao Serviço Público, secretário que fui do meu estado por 2 vezes, secretário de Serviço Social no governo de Wilson Braga, secretário de Segurança e Defesa Social no governo do meu amigo também Cássio Cunha Lima, e também fui superintendente e substituto da Previdência na Paraíba, e fui procurador da República. E como procurador da República, eu posso dizer que fiz boas ações em defesa do povo do meu estado, seja defendendo a necessidade da probidade no trato da coisa pública, combatendo a criminalidade, protegendo o meio ambiente. Fiz, inclusive, a primeira ação civil pública da Paraíba, como membro do Ministério Público, em defesa do meio ambiente, defendendo interesses difusos, defendendo o estudante carente do Estado para que, pela primeira vez, por força de uma ação minha, não pagasse taxa de inscrição no vestibular da Universidade Federal da Paraíba, que depois passou-se a não se exigir, mas no início foi preciso que o Ministério Público levantasse sua voz em defesa do estudante mais carente para que ele pudesse se matricular no vestibular e concorrer sem pagar a taxa de inscrição, e eu patrocinei essa ação civil pública como procurador da República na Paraíba. Por 21 anos fui subprocurador-geral, trabalhei no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, e sempre pautei a minha conduta pela responsabilidade e a vontade de acertar, a dedicação ao estudo e ao esforço. Também posso dizer que essa medalha não deixa de ser um reconhecimento à minha atividade
como professor universitário. Eu tenho uma alegria muito grande, ensino desde 1991, ano que fiz concurso para a Universidade Federal da Paraíba, e quantos profissionais do direito vitoriosos foram meus alunos? São muitos. Por vezes chego num tribunal e encontro um desembargador que foi meu aluno, um procurador da República, um juiz federal, um juiz do Estado, um promotor de justiça. Isso enche o coração da gente de alegria. E o que mais me deixa contente é quando eles, aquelas autoridades, desembargador, e leva professor, chama a gente de professor, e se enche o coração da gente de alegria. E Bananeiras celebra, Douglas, essa terra de tantas tradições, e eu vou lembrar figuras aqui de Bananeira, porque tive afeto enquanto viviam e cultuo a memória, outros têm um afeto porque ainda vivem, importantes para essa cidade. Eu vou lembrar o ex-governador Clóvis Bezerra Cavalcante, sempre foi amigo de meu pai, grande médico, benfeitor dessa cidade, e lembro com saudade do Dr. Clóvis, do irmão dele de Mozart, que foi também prefeito daqui, para falar só dos mortos, dos vivos. Recordaria aqui duas figuras queridas, Marta Ramalho, que você falou dela, e o amigo Severino Ramalho Leite, que também é escritor. Como se comemora e festeja essa semana a cultura em Bananeira, porque é uma semana literária, e com a entrega dessa comenda, que tem o nome de um grande homem de letras de Bananeira, eu vou distribuir, peço que, quando terminar minha fala, meu filho faça isso, livros que escrevi, da disciplina que ensino na Universidade Federal da Paraíba. Livros de ciência política, Efraim. Não da política pragmática, da política prática, da política partidária, porque nessa eu tenho muito o que aprender ainda, mas da política enquanto ciência importante de organização na vida da sociedade. Um deles, que vou entregar aqui para conhecimento dos senhores vereadores, é esse livro, Política, Ética e Estado. É um trabalho que escrevi como professor para revelar a importância do estudo da política e da observância da ética na vida pública. E vou fazer essa distribuição. Tem outro, né, Lucas, que também nós vamos entregar para eles. É um livro, e esse é interessante, porque no momento em que o Brasil discute, todo o Brasil hoje está parado para observar qual vai ser o desfecho final da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade de encarceramento ou não de quem está condenado num tribunal de apelação na segunda instância, de como se deve interpretar um preceito da Constituição que diz que, em favor de todo e qualquer acusado, prepondera o princípio da presunção da não culpabilidade, da presunção da inocência, enquanto não tem decisão definitiva. Um trânsito julgado é um princípio constitucional e o Supremo, segundo a Constituição Federal, é o intérprete autorizado da Constituição. A Constituição diz isso literalmente. Em favor de todo e qualquer acusado, há o princípio da presunção da inocência, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. A decisão só transita em julgado quando se esgotam todos os recursos, não só do recurso do Tribunal de Apelação. Se a interpretação que o Supremo der for uma interpretação literal do texto que o Constituinte de 1988 escreveu, ele vai dizer que a prisão antes do trânsito em julgado é uma excepcionalidade e que não pode prevalecer, a não ser em casos de
muito excepcionais. Tem que se aguardar o término. Aí vão dizer, a justiça demora. O Supremo pode dizer, mas o Constituinte escreveu a regra e eu interpreto assim. E ali estão 11 homens escolhidos por indicação do presidente da República com aprovação do Senado Federal. Homens que, em princípio, são homens de notável saber jurídico e de elevada reputação. Costuma-se linchar o ministro quando ele decide de uma forma que não lhe agrada. Mas ele está interpretando a Constituição e está cumprindo o dever dele. E, às vezes, decidir de acordo com o que a maioria quer não é decidir corretamente, nem com coragem. Julgar é um ato muito difícil. Muito difícil, e um dos julgamentos mais importantes da história humana, pastor Luiz Gonzaga, é o julgamento de Cristo. E no julgamento de Cristo, o povo queria que Cristo fosse condenado e queriam salvar o latrocida Barrabás. E Pilatos dizia, vou lavar, não vou sujar minhas mãos com o sangue desse inocente, mas foi um juiz covarde. Se ele sabia que Cristo era inocente, ele não deveria ter aceito isso. É muito difícil ser juiz e ter a coragem de julgar, e às vezes de julgar da forma que a população não acha mais correta. Mas o Supremo é desafiado, então vamos respeitar a instituição do Supremo Tribunal Federal, seja qual for a sua decisão. Porque o Supremo tem momentos que ele também decide de acordo com o que a população quer que se decida. O Supremo tem coragem de fazer isso. E ele é quem é o intérprete da Constituição. Nesse livro, Função Constituinte da Jurisdição Constitucional, que também vou distribuir entre os vereadores, eu analiso isso. A atribuição, a prerrogativa que o Supremo Tribunal Federal tem de dizer o que significa a regra da Constituição. Ele, sim, o Supremo, ele é o intérprete autorizado da Constituição. E ele tem coragem. O nosso Supremo não é tão ruim quanto dizem. Quando uma parcela minoritária da população queria que não houvesse preconceito nem discriminação em relação a pessoas que têm um relacionamento afetivo e que têm, vamos dizer assim, o mesmo sexo, as relações homoafetivas. O Congresso não teve coragem de fazer uma lei ou de fazer uma emenda à Constituição para amparar aquela minoria que é muito discriminada. O Supremo teve. A norma da Constituição diz que o casamento do homem com a mulher já é feito. Mas fala em homem e mulher. E o Supremo passou a dizer, numa decisão corajosamente em defesa das minorias homoafetivas, que deveria ser respeitado também o casamento do homem com homem, da mulher com mulher, o casamento homoafetivo, porque gera direitos. As pessoas têm que ser respeitadas sem discriminação, e até no cristianismo. Pastor Luiz Gonzaga, quando quiser, na minoria das prostitutas, apedrejar a prostituta, Cristo escrevia na areia, e a mulher correu pedindo socorro. E Cristo olhou para quem queria apedrejar a mulher e disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos se retiraram. O que Cristo quer de cada um de nós é isso. E o que o Supremo tem procurado fazer em determinados temas é proteger a minoria, suplantando a conveniência que o Congresso, por vezes, tem, porque o Congresso precisa agradar a maioria. Mas o Supremo é uma instituição
Contra majoritária no sentido de que é o guardião e o amparo dos desfavorecidos, dos que estão sofrendo. Me preocupa muito quando eu vejo alguns dizer: precisa fechar o Supremo. Não, senhor. Nós temos que preservar as instituições se nós queremos vivenciar um Estado democrático de direito. E o Supremo é essa instituição importante. Então, eu digo isso nesse momento e que vou dar de presente aos senhores vereadores esse livro diz Função Constituinte da Jurisdição Constitucional, porque foi o Constituinte de 88 que disse que o Supremo é o intérprete da Constituição. E a regra constitucional, se eu for buscar no positivismo de Hans Kelsen, a regra constitucional de maior validade é a regra de decisão. Os americanos dizem assim: we are under the Constitution, but the Constitution is what the judge say it is. O que significa? Nós vivemos sob o comando de uma Constituição, mas a Constituição é o que a Suprema Corte Americana diz que ela é. E por isso a estabilidade daquela nação democrática que tem uma Constituição de mais de 200 anos, porque lida e relida e expressa a sua significação de forma diferenciada em momentos diferentes por sua Suprema Corte. E é isso que nós dizemos aqui. O Supremo é, sim, detentor de parcela remanescente da função constituinte derivada. E tem decisões muito importantes aqui do Supremo Tribunal Federal. Eu falei dessa que é a que mais é debatida, essas duas estão muito debatidas, mas tem decisões maravilhosas do Supremo. Então, as instituições precisam ser respeitadas, e eu ofereço de presente aos vereadores, ao prefeito do município de Bananeiras, até para que alguns desses volumes possam estar nas bibliotecas, e os estudantes de Bananeiras, principalmente os que pretendem seguir a carreira jurídica, possam ler e estudar um pouco esse tema, que é um tema palpitante. Digo essas palavras desataviadas nesse momento em que recebo, agradecido, essa homenagem, essa condecoração da medalha Idalberto Coutinho, pedindo a Deus que continue a iluminar o caminho de todos aqueles que me dão, no dia do meu aniversário, o grande presente da medalha escritor Idalberto Coutinho. Muito obrigado. Convido, neste momento, o homenageado, o pastor Luiz Gonzaga, para fazer uso da palavra. Senhores, uma boa noite. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, seu Pilson Dantas, e os demais vereadores que estão aqui nos homenageando. Excelentíssimo senhor senador da República, Efraim Moraes, o nosso discussante, né, que passou por aqui, pelo seu aniversário. Meus parabéns, excelentíssimo senhor prefeito Douglas Lucena, e os demais que estão aqui presentes,
eu quero externar a minha alegria por esta grande homenagem, a qual eu sei que é pelas misericórdias. O Senhor Jesus, ele disse que depois de nós fazermos tudo, devemos de nos prostrar e confessar que somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que nos foi proposto. E é justamente a minha posição como pastor aqui nessa cidade. A minha função aqui justamente é essa, para fazer aquilo que está proposto pela nossa convenção e pelos mandados de Cristo. É o meu papel, é o meu lema, é servir a comunidade de um modo geral, sem discriminação de A nem de B. Sou amigo de todos. Não sei se aqui em Bananeiras encontrei algum inimigo, porque até hoje eu considero todos meus amigos. Então, estou muito grato. Se houvesse outra palavra para agradecer, eu diria: muito obrigado por esta medalha, por esta honra que me foi facultada nesta noite. Está aqui alguma parte da nossa comunidade, nossos irmãos da igreja, e demais pessoas aqui que me conhecem. Eu nunca discriminei e nem hei de discriminar ninguém, porque o trabalho de um pastor não é para essa finalidade de discriminação. A nossa finalidade é juntar, a nossa finalidade é aconselhar, a nossa finalidade é amar. Quem quer que seja, dar a mão para aqueles que estão necessitados. E eu creio que é justamente isso que nós temos feito aqui, nesta cidade. Portanto, já vou fazendo 30 anos aqui na cidade. Ainda não encontrei nenhum garoto, nenhum menino para falar o contrário. Sempre eles me honram, me respeitam, e eu respeito todo mundo. Então, não faço juízo. Eu não considero que faço juízo, mas pelas misericórdias da distinta mesa e do nosso prefeito, dos nossos vereadores, eles me fizeram este grande presente, que para mim é uma homenagem extraordinária. Extraordinária. Como já foi dito, já me deram o título de cidadão bananeirense. Eu também agradeci muito. Agora eu quero fazer somente uma correção na data do meu nascimento, que foi colocada errada. Eu nasci em 1937, não foi em 36. Tem um ano de diferença, né? Quiseraí está com 100 anos. Quiseraí está com 100 anos hoje. Para mim era muito importante viver, e viver da maneira que eu tenho conseguido viver. Porque, pela graça de Deus, porque sem a graça dele, nós não podemos fazer o que faz. É como disse Paulo: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Tenho dito, muito obrigado e boa noite.
Convido, neste momento, o senador da República, o senador Efraim Moraes. Boa noite a todos e a todas. Eu queria cumprimentar o presidente da Câmara, Kilson Dantas, que preside essa sessão, e, em seu nome, cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar ao nosso amigo prefeito Douglas, esse companheiro de tanto tempo de luta e que muito nos honra, gozar da sua amizade, e, ao mesmo tempo, Douglas, agradecer as suas palavras gentis, palavras que eu tenho certeza saem do seu coração, porque, como no passado me prendeu aí as amizades que tive nessa terra, e que daqui a pouco falarei, hoje você tem uma ligação bem maior, e nada de ciúme aqui, com o meu filho, o deputado Efraim Filho. São parceiros, são companheiros, e juntos têm realmente construído condições para melhorar a qualidade de vida do nosso querido povo de Bananeiras. Ao tempo em que quero cumprimentar também a nossa primeira-dama, Merijane, que aqui se encontra, secretária de Ação Social do município, e, em seu nome, cumprimentar todos os funcionários públicos de Bananeiras que aqui se encontram. O Ricardo Guga, prefeito, que eu estive ali conversando com ele, ainda bem que ele não foi quem foi botar a medalha, né? Mas ele sabe do carinho que eu tenho dele e tenho absoluta certeza que é uma das grandes revelações da política do nosso município, e que muito caminho terá pela frente com esse grupo todo que aqui se encontra. Meu caro, Deus abençoe e que dê força para continuar nesse momento em que a política precisa de renovação, precisa de pessoas como você, como o Kilson, e como esses vereadores que aqui se encontram, para que nós possamos ter um novo quadro, como também precisa da participação da mulher na política. É muito importante que a mulher entenda que o seu espaço continua ainda a ser preenchido. Nós precisamos da mulher dentro da política, não como aquela pessoa que vai para o pé do palanque com a bandeira na mão. Nós precisamos que elas sejam candidatas, que elas disputem eleições, porque nós sabemos o quanto a mulher ela tem uma característica. Ela é honesta, ela é uma pessoa que tem facilidade de conviver com a população, por isso que nós convocamos as mulheres a participarem mais da política partidária. Meu caro pastor Luiz Gonzaga, saiu com crédito daqui de 1 ano. Né? 1 ano a mais do senhor. E isso é que nos dá força, pastor Luiz Gonzaga. É ver pessoas que entendem que a idade não interessa. Não importa a idade. O que acontece é o que está dentro de cada um de nós. O senhor dá uma prova hoje aqui de que queria ter 100 anos e não tinha nenhum problema. Seria o mesmo pastor, seria o mesmo coordenador desse rebanho extraordinário que o senhor construiu nesses 30 anos aqui na cidade de Bananeiras. Eu já não penso bem como o senhor pensa em 100. Deus me livre de morrer, pastor. Que Deus abençoe sempre e lhe dê muita saúde e paz para continuar com esse trabalho tão bonito, que eu tenho absoluta certeza que qualquer cidade da Paraíba, por que não dizer no Brasil, queria ter Luiz Gonzaga, nosso pastor, junto de cada uma dessas comunidades. Bananeiras
agradece, pode ter certeza. Meu irmão, amigo, não sei como é que eu... Todo adjetivo que eu colocar aqui cabe entre eu e o nosso Etel Santiago. Etel Santiago, essa cidade está acostumada a votar no número aqui, que é 2511. E você sabe que 2511 eu roubei do seu pai. Você recebeu e conduziu bem esse número, e meu pai foi realmente um grande deputado de Bananeiras, como você fez. Isso que eu quero registrar, que foi uma das vozes mais eloquentes e mais sinceras e verdadeiras que a Paraíba teve no Congresso Nacional, que foi o deputado Joacir, deputado federal, cujo número é 2511. E quando eu fui disputar a minha eleição, lá em 1990, para deputado federal, Joacir não era mais candidato e eu herdei o 2511, que ainda hoje é do meu filho. Então, o 2511 teve eleição com o seu pai, Joacir, teve 3 eleições comigo para deputado federal e já 4 com Efraim Filho para deputado federal. Então, o 2511 realmente é um número de sorte, é bom e tem gerado, graças a Deus, homens com compromisso com a Paraíba e com os paraibanos. Edilberto Coutinho, escritor, esse nome que vai e desce a cada um dos filhos dessa terra, e que nós hoje, pastor, um pouquinho mais, além da gente, eu venho depois, e o aniversariante do dia, junto com sua querida filha, tá certo? Nos alegra mais essa festa, que com certeza eu não sei o que vai acontecer quando ele sair daqui, tá certo? Porque motivo nós temos de sobra para isso, tá certo? Agora, eu queria dizer ao senhor que nós empatamos em alguma coisa. Eu também tive a felicidade de receber o título de cidadão da Câmara dos Vereadores de Bananeira, quando deputado federal, o senador, acho que quando senador da República, eu era nossa prefeita. Então nós empatamos aí, mas o senhor ganha na idade. Tudo bem. Então, eu queria dizer que tudo isso me deixa muito feliz com Bananeiras, porque a minha vida política, Etel, teve um vínculo muito forte com Bananeiras. Eu me elegi deputado estadual em 1982. Foi o meu primeiro mandato, me elegi pelo PDS. E lá que eu encontro 2 filhos de Bananeira, arengueiros, com certeza, que eram Afrânio Bezerra e Ramalho Leite. Fomos reeleitos, né, em 1986, sempre tive amizade de ambos, me tratavam bem e eu tratava eles bem. E essa amizade até hoje, graças a Deus, ela é duradoura, tanto com Afrânio como com Ramalho. Fiquei mais próximo de Ramalho por conta da história política, porque quando eu cheguei lá em 1990, me elegi deputado federal, depois Ramalho chega no Congresso Nacional como deputado federal. Então continuamos aí juntos, mais um filho de Bananeira fazendo parte da nossa história. Fui reeleito em 94, fui reeleito em 98, foram 3 mandatos de deputado federal. Percorri um caminho mais dedicado à mesa da Câmara dos Deputados. Eu fui quarto secretário por 2 vezes, depois fui vice-presidente da Câmara dos Deputados e terminei meu mandato como presidente da Câmara dos Deputados, que você aqui já explicou, e eu agradeço a lembrança, que não estava fazendo parte nem do meu roteiro, mas eu lhe agradeço isso aí. Aí vem 2002, onde nós disputamos uma eleição difícil
E Douglas aqui fala que eu levei Marta para o Senado. Pelo contrário, o apoio que recebi, decisivo naquele momento, de Marta Ramalho, do povo de Bananeiras e do Brejo Paraibano, em função da escolha que fiz de ter como suplente senadora uma mulher aguerrida, inteligente, competente, honesta, extraordinário por essa terra e pelo seu povo. Eu devo muito a minha eleição a Marta Ramalho. Porque não fazia política nessa região. Eu era um homem mais do sertão, do Curimataú, do Cariri, e pouco atuava politicamente aqui na nossa região concentrada em Bananeiras. E foi esse apoio que nos levou. E o destino é algo interessante. Marta só não foi senadora, contas, consequentemente, não tinha mais a condição de primeiro suplente. E Marta passou a ser a primeira suplente, a minha primeira suplente. E disse a ela quando é que ela queria assumir. Tiraria lá aquelas férias, ainda adoece por 100 e poucos dias, né? Tá certo? E o suplente vai e assume. Mas aí veio a eleição e Marta entendeu que a prestação de serviço que ela podia fazer maior na Paraíba era ser prefeita dessa cidade. E todos nós conhecemos a sua história, a sua administração, e que, graças a Deus, pelo trabalho que ela fez, com o apoio da Câmara de Vereadores, com o apoio do povo de Bananeiras, por 2 mandatos, tendo a sequência de Douglas, nós, hoje eu posso dizer, nós temos hoje a cidade que é, vamos dizer assim, a mira da Paraíba no turismo, no clima extraordinário que nós temos, tanto que é a cidade que mais cresceu na Paraíba. Tomara até o meu São João lá de Santa Luzia. Né? Tanto que no último São João, né, nós tivemos aqui um colapso bom, um colapso que nós temos que aplaudir o trabalho, Douglas, que você vem fazendo, dando continuidade a essa gestão de Marta. Colapso é porque deu gente demais, o povo entendeu que o melhor São João da Paraíba, para se brincar, para se divertir, é exatamente de Bananeiras. E aí aconteceu aquilo que muita gente às vezes fica incomodada porque queria quando era pouquinho, né? Quando era pouquinho, brincava mais, se divertia mais. Mas aí não, cresceu, a cidade cresceu. Eu diria assim, João Pessoa inteiro veio para dentro de Bananeiras, né? Que eu já vi isso na minha terra lá nos anos, você ia também, tá certo? Você ia também. Então, você não sabia, né? Então, eu devo dizer a vocês que isso tudo me deixa essa grande ligação que eu tive a vida toda com a política de Bananeiras. Minha aproximação com o povo de Bananeiras. E eu sou muito grato a todos vocês. E hoje eu saio daqui tão feliz quanto esses 2 companheiros, Eitel e Luiz Gonzaga, que o prefeito, por indicação executivo e com a aprovação da Câmara de Vereadores, nós recebemos essa medalha que é, sem dúvida, uma relíquia que será guardada comigo ao lado do meu título de cidadão de Bananeiras. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a Bananeiras, agradeço ao seu povo, agradeço ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo e digo, com toda sinceridade, posso e devo ainda continuar trabalhando por essa gente, por esse povo. Porque, ainda como secretário de Agricultura do Estado, tenho feito a minha parte. Douglas é testemunho disso, que juntos temos trazido alguns benefícios e podemos fazer mais. E eu espero que por acaso, quarta-feira, né, nós estivemos juntos, lá em Brasília, terça e quarta, né? Estava lá o nosso prefeito, buscando as emendas, e
meu ponto de apoio lá é o mesmo dele. Era toda vez que eu chegava no gabinete de Efraim Filho, ele estava lá, tá certo? E quando saí, eu senti que ele conseguiu um bom recurso, porque a felicidade dele, né? A gente conhece quando o prefeito consegue as emendas. Ele estava com essa mesma cara que está aí, rindo, satisfeito, graças a Deus, com o apoio que meu filho tem dado à sua administração e ao povo dessa querida terra. E aqui fico feliz porque Edilberto Coutinho tinha além da sua condição de escritor, que tomou conta do nosso país, não teve fronteiras para ele, ele tinha algo que era muito bom, era flamenguista. E eu ontem que tive a felicidade de estar no Maracanã para ver, lamento, aqueles que são secadores, eu peço minhas desculpas, mas é algo assim que você não consegue esquecer. É um privilégio realmente ver o que eu vi ontem, 70 mil pessoas, né, participar dessa história da vitória. Então, que Edilberto leve lá de onde estiver a sua sorte, suas orações, para que nós possamos chegar, não ao Chile, mas sim ao Liverpool, para enfrentarmos, para decidir no título mundial, se Deus quiser. Flamenguista, não pode esquecer. Pois bem, gente, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos e que vocês tenham toda certeza que daqui hoje, tanto eu, como o Itelo, como o Luiz, o pastor Luiz Gonzaga, temos muito a comemorar, porque isso aqui não é para todo mundo. Muito obrigado. Agradecendo pela fala dos homenageados, bananeiras que nesses 140 anos de emancipação política festeja a história de nossa terra, de nossa gente, através do Festival Literário. A nossa alegria, pudemos aprovar por unanimidade esta honraria do Poder Executivo para 3 personalidades hoje de Bananeiras. 2 já cidadãos bananeirenses, como nós costumamos chamar, bananeirados, senador Efraim, pastor Luiz Gonzaga, doutor Itel, que ainda não é bananeirado, mas continue falando bem de Bananeiras, levando o nome da nossa terra para que aí os senhores vereadores possam reconhecer e, quem sabe, nos próximos anos, receber também a cidadania bananeirense. Ao senador Efraim, ainda terá, o seu time ainda terá uma parada dura. E olhe que o time que ele vai competir tem uma faixa também. É o maior rival que vocês têm. Mas tem muito brasileiro que torce pela Argentina. Então, nós parabenizamos aos homenageados, parabenizamos ao Poder Executivo por ter escolhido estas personalidades para receber a honraria e agradecemos a presença de todos para festejar nesta noite essa sessão solene. Não havendo nada mais a tratar, declaro em nome de Deus e do povo de Bananeiras encerrada a presente sessão solene